Fala galerinha do sexto ano, estou aqui de novo e agora com um assunto novo. Vamos dar continuidade o assunto que a gente parou e agora vamos continuar o nosso livro. Peguem o livro aí, recomendo vocês para que vocês peguem o livro, tá bom? E aí vamos dar início ao início do novo assunto para que a gente termine o livro, beleza? Então é isso aí, já fiquem ligados aí, tudo que vocês forem fazer. Se vocês querem fazer anotações, é muito importante, tá bom? Se vocês quiserem grifar as partes importantes que vocês acharem muito importante também, porque eu sempre faço em sala de aula. As partes importantes, pega lá no marca-texto e é só marcar, beleza? Então faz a mesma coisa agora. Pega o livro, pega o marca-texto, no decorrer da aula aqui eu vou estar mostrando vocês aqui os slides também, tá? Para vocês poderem ter uma melhor compreensão, beleza? E aí vocês poderem assimilar melhor as informações, tá bom? E aí vamos lá, vamos agora iniciar o assunto do Egito, falar um pouco sobre o Egito Antigo, como eles surgiram, como eles se desenvolveram. A gente sabe muito bem que o Egito eles são uma das maiores civilizações da história. O Egito era dona de uma das maiores riquezas do mundo. Eles conseguiram crescer de uma forma que muitos não conseguiram. E aí, vamos falar hoje dessa civilização, onde é muito importante guardar muitas histórias, muitos segredos e muitos conhecimentos acerca deles. Beleza? E aí, vamos lá. O Egito, os primeiros povos egípcios, eles tiveram sua fundação, seu crescimento no chamado Crescente Fértil. Que era o Crescente Fértil? O Crescente Fértil, como a gente viu na Mesopotâmia, ele era o principal meio de crescimento das nações. Em que sentido? O Crescente Fértil, vocês podem ver aqui, ó, o Rio Nilo era o principal personagem dessa época, né? O Rio Nilo ele foi a principal base, foi o principal meio para que as pessoas sobrevivessem e o Egito crescesse, através do Rio Nilo. E vocês podem ver aqui nesse mapa o quanto o Rio Nilo é dos maiores do mundo, né? Um dos rios que tem mais influência na África, o maior da África, assim, né? E através do Rio Nilo, várias civilizações e povos foram criados. E não foi diferente com o Egito. E vocês podem ver aqui o tanto que ele corta praticamente metade do continente. O Rio Nilo é responsável do crescimento do Egito. E aí, para que serviu o Rio Nilo lá? A gente pode ver aqui, ó, o que é que acontecia. O Rio Nilo, os primeiros povos egípcios, eles migravam para o seu local, e aí o que é que acontecia? Vários acontecimentos eram registrados. Por exemplo, o rio, quando eles foram morar no Crescente Fértil, eles entendiam que o rio enchia e baixava, ou seja, aconteciam várias enchentes, periodicamente aconteciam essas cheias. E aí o que acontecia? Muitos inicialmente sofreram bastante com as cheias do Nilo, porque eles começavam a perder os seus bens, e aí eles começaram a se adaptar. Eles começaram a fazer suas casas mais afastadas, e eles começaram, através dos estudos que eles tinham, o próprio Egito, eles tinham os estudos próprios, eles começaram a entender que quando viessem as cheias, eles pudessem fazer com que a água do Rio Nilo pudesse ser irrigada para a sua nação. Vocês podem ver que várias plantações cresciam no meio do Egito. Por quê? Eles criavam canais para que quando houvesse as enchentes, a água subisse, a água viesse para dentro da cidade, né? Ou seja, o Rio Nilo foi o principal causador do crescimento do Egito, da baixa do Egito, foi o Rio Nilo. Então, ele sobreviveu muito da caça, da pesca também, né? E aí podemos ver nesse exemplo aqui como é importante. E tudo isso, com o passar dos anos, eles foram criando novas irrigações, poços de água, né? Enfim, foi através da água do Rio Nilo que a civilização egípcia cresceu. E aí, o Egito inicialmente é separado pelo Alto e Baixo Egito, né? Eles vão ser divididos. Inicialmente eles não vão ter uma civilização, como eu posso dizer, sólida. Eles vão estar bem divididos em Alto e Baixo Egito. E aí vai chegar um cara chamado Menes. Menes vai ser o primeiro governante e responsável por unificar todo o Egito.
E aí, Menes ele vai ser responsável para implantar o governo faraônico. Ele vai ser praticamente o primeiro faraó. E aí, ele vai ter, a sociedade do Egito vai ser uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática? Onde eles vão acreditar que a figura do faraó é uma escolha divina. Onde o faraó ele tem esse poder divino e é considerado um ser divino também. O faraó escolhido pelos deuses. E aí nós podemos ver que eles acreditavam nessa divindade e também tem a questão do deus Horus. O deus Horus era o maior daquela época, eles eram o mais predominante. Várias tribos tinham suas religiões, tinham seus deuses, mas o deus Horus era considerado um deus nacional, né? Ele era um chefe político e religioso também. O faraó ele comandava todos os aspectos sociais do Egito, na religião, na política e também nas forças militares. O poder também era hereditário, era de pai para filho. Para você poder ser faraó, você tem que ser filho do faraó, tem que ter uma linhagem faraônica, tá? E aí era isso. Inicialmente o faraó ele era visto como essa divindade e também ele dominava todos os aspectos sociais. Na economia, ele dominava a religião e também as forças armadas. Beleza? E aí, nesse meio social, nesse crescimento, vamos ver alguns privilegiados que não era apenas o faraó. O faraó era o maior, porém tem alguns privilegiados nessa sociedade do Egito, tá bom? E esses privilegiados eram chamados de sacerdotes, nobres e escribas. Os nobres, eles tinham a linhagem com o faraó, eles tinham grande influência na sociedade. Os sacerdotes, eles eram os principais, abaixo do faraó eram os sacerdotes, eles tinham uma informação de toda a religião. E também os escribas vão ter uma grande função no Egito. Eles vão ser responsáveis pelas escritas, pelos documentos, por tudo que vai acontecer no Egito. Os escribas eles vão ter essa base, qualquer coisa que vai acontecer em relação à construção, eles também vão fazer a parte da economia, eles vão ser contadores, vão ser caras extremamente inteligentes, os escribas, tá certo? E no meio social eles vão ter essa influência, eles fazem parte desse grupo seleto. Lembrando que naquela época a mulher egípcia ela tinha uma certa liberdade, ao contrário da Grécia. A mulher ela não podia trabalhar porque era vergonhoso, o homem tinha que sustentar a casa, e a mulher trabalhar naquela época na Grécia era questão de... era vergonhoso, não era digno, não era coisa digna dela. E aí o homem sustentava tudo, mas no Egito é diferente. No Egito a mulher tinha toda a autonomia para trabalhar, ela só não poderia assumir o cargo de escriba. E aí o que é que vai acontecer? Elas vão ter o seu trabalho, elas vão ter essa autonomia, tá? E também engraçado que naquela época as mulheres elas não escolheriam, na maioria das vezes elas não escolhiam quem iam se casar, né? Geralmente o rapaz, o noivo, conversava com o pai, e se o pai visse que ele era um cara um bom partido, né, como a gente conhece, ele autorizava, né? E aí ela nem sempre ela tinha a sua escolha com quem ela ia casar. E aí a questão da criação também, os filhos que existiam, a cultura da época, a menina, se tivesse um casal, a menina, a mãe que cuidava da menina e o pai que cuidava do filho, né? Geralmente era isso, porque o pai queria passar todos os seus ensinamentos para ele, né? E aí, o que é que vai acontecer também? A população em si no Egito, ela é uma população onde é a maioria. Como em toda a sociedade, eles vão ser chamados de... e vão ser muitos trabalhadores. Camponeses, mas naquela época não existia ainda esse nome camponês. Eles eram chamados de felás. Felás era o nome dado à maior parte da sociedade egípcia naquela época. E dentre os felás estavam os camponeses, servos e também não escravos. Lembrando também que naquela época, quem morasse no Egito e trabalhasse para o faraó, ele não era tido como escravo, mas sim como um servo. A pessoa que servia, a pessoa que ia lá e
fazia do seu trabalho uma forma de adoração ao faraó. E aí, professor, existiam escravos no Egito? Sim, claro que existiam. Naquela época era muito comum haver conflitos de batalhas, e aí os prisioneiros, geralmente, eles eram os escravos. Tá? Lembrando também que eles sobreviviam da agricultura, do artesanato e da criação de animais. Tá certo? E aí, em caso de enchente, quando o rio Nilo enchia, quem era agricultor saía do seu campo, porém ele tinha que trabalhar para o faraó. O faraó gostava muito de grandes monumentos, e aí quem era agricultor no momento de cheia teria que ajudar os escravos nas construções de palácios, pirâmides, tudo isso, tá bom? E aí, lembrando também que os escribas, eles eram isentos de tudo isso. Os escribas, eles tinham esse privilégio de apenas estar na condenação na parte dos bastidores, além do faraó, tudo que funcionava no Egito, os escribas também estavam ligados, tá? E aí, a religião deles era uma religião, como muitos sabem, era uma religião politeísta, onde eles iam acreditar em vários deuses, né? E aí, era bem engraçado os deuses deles, porque não era como a gente vê na Grécia, né? A mitologia, os Zeus, né? Atenas, Hades, não. Ele vai ser uma mistura de homem com animal. Vão ter muitos deuses que a gente vai ver no Egito, que ele vai ter uma forma de chacal com um corpo de homem. Vai ter um rosto de um pássaro com um corpo de homem. Enfim, vai ter essa mistura. E aí, a religião deles era monoteístas, tá certo? E outra coisa também muito interessante, que as pirâmides, quando foram construídas, elas foram construídas com o único intuito de, como eu posso dizer, era um mortuário para o faraó e as pessoas nobres, as pessoas de grande influência. As pirâmides serviam para isso. Eles eram um verdadeiro mortuário. E aí eles vão guardar lá. Eles vão guardar em vasilhas de cerâmica os órgãos do faraó, que eles acreditavam que eram sagrados, e eles guardavam, deixavam lá. Né? Acontecia também a parte da mumificação, né? Enfim. E aí os egípcios tinham seus deuses. O famoso deus Osíris, que era o principal deus, né? Era o deus dos mortos, tá? E aí tinha o deus Ra, que era o deus Sol, tinha outros deuses também, tinha também o da natureza, que era Ísis, era a irmã de Osíris, porém esposa, né? A deusa Ísis, ela era a deusa da natureza. E aí, professor, o irmão casou com a irmã, isso aí já é outro assunto. Era muita confusão que existia entre os deuses, não só na mitologia também tem muita confusão, também da história do Egito, dos deuses do Egito. Enfim, e aí existia a prática da mumificação, onde a pessoa, ou só era mumificado quem fazia parte da nobreza, enfim, quem fazia parte do grupo seleto, era o grande poderoso do Egito. E aí era mumificado, eram retirados os ossos, e os órgãos eram guardados, eram retirados os órgãos, de preferência o fígado, o coração e o pulmão, certo? E aí eles guardavam nesse recipiente para poder conservar. Eles acreditavam que eram peças divinas, peças raras, peças sagradas, tá certo? E os egípcios não têm muito essa crença, eles são muito misticistas, os egípcios, tá certo? E aí também, para fechar o assunto da religião, vai existir também o livro dos mortos. O livro dos mortos, onde lá vai falar todo o ritual que deve ser feito quando a pessoa morrer, o que deve colocar em cima da tumba, tudo isso vai ser escrito, porque vai acontecer, todas as lendas estão lá no livro dos mortos, tá bom? E aí, vamos falar um pouco sobre as famosas pirâmides. Quando a gente fala de Egito, né, a gente lembra logo de pirâmide. E aí a gente está vendo aqui na imagem o tanto de mão de obra que tem nessas pirâmides. Como eu falei inicialmente, as pirâmides tinham uma intenção religiosa de adorar os deuses, eram um mortuário,
tá bom? Mas também as pirâmides simbolizavam poder, simbolizavam essa superioridade que existia do Egito para outras nações, tá? E aí as pirâmides elas vão ser as principais causas, as principais peças para que eles possam ser essa grande nação. Tudo, quando a pessoa chegava no Egito, via aqueles grandes monumentos, ou seja, aquilo ali quer dizer, somos uma grande nação, somos poderosos. Olha como a gente, entenderam? As pirâmides, o Senhor entra, não só as pirâmides, né? A homenagem aos deuses também existia, né? Vocês podem ver aqui a imagem de um homem com as patas de um leão, né? Tudo isso, tá bom? Vocês dão uma olhada também muito interessante, né? E também as pirâmides elas foram responsáveis pela inovação da matemática, da arquitetura e da astronomia. A astronomia estudavam os astros através dele e a construção das pirâmides. Houveram grandes inovações na matemática, tá bom? E na arquitetura, principalmente na arquitetura egípcia, houve um grande avanço naquela época. Isso aí foi uma grande influência. Beleza? E aí a gente termina essa parte do Egito e agora vamos dar prosseguimento à parte da Índia e China. Vamos entender um pouco dessas civilizações bem rapidinho aqui, né? E aí vamos entender que naquela época o crescente fértil ela foi praticamente o responsável pelo crescimento das civilizações, né? Quando a gente vai ver um pouco de Índia e China, a gente pode associar várias coisas que a gente conhece nos dias de hoje, que a gente ainda vê que tinham naquela época que a gente vê hoje. E aí o que é que acontece? Eles vão nascer do crescente fértil e aí eles vão começar a ter essa noção de sociedade, vão começar a crescer através da história. Todos têm uma história muito parecida quando nascem no crescente fértil. Eles vão plantar, eles vão colher, eles vão caçar, todos vão ter a mesma base quando se refere ao crescente fértil. E aí, ambas as nações nasceram, todos com pequenas nações, todos começaram apenas criando animais, apenas na forma da agricultura, da caça, todos começaram assim. E aí, vamos entender um pouco, falar um pouco dos dois, da Índia e da China. E aí, vamos falar um pouco da Índia. A Índia, como a gente sabe, até hoje, vocês podem até pesquisar, né? Naquela época, principalmente, lá é o berço das especiarias exóticas, né? A gente vai ver em outros assuntos que a Europa, quando vai se desenvolver, muitos países, potências mundiais, quando vão se desenvolver, eles vão querer muito ir para a Índia, eles vão navegar muito para o lado da Índia, porque na Índia tem várias coisas que eles não têm. As especiarias são muito importantes, é muito caro, só a nobreza tinha acesso a essas especiarias, entendem? E aí a Índia vai ser o berço das especiarias exóticas, tá bom? E aí a gente pode saber também que muitos aí nas fotos aí, na TV passa bastante, eles têm uma sociedade muito religiosa, onde os animais são cultuados, né? E aí, deixa eu voltar aqui, e aí os animais são muito cultuados lá, eles podem transitar normalmente na cidade, né? Há um grande respeito a eles, que eles acreditam que os animais eles são seres sagrados, são seres divinos, né? Eles vão ter sua importância no meio social da Índia, principalmente a vaca. Então vocês têm noção, a vaca, pessoal, naquela época, e hoje também é considerado um ser divino. E aí eles vão fazer homenagens, vão prestar culto, eles vão realmente venerar, eles vão adorar aquele ser. Isso acontece até hoje, tá certo? E aí eles vão ter uma grande influência religiosa, e existem algumas religiões influentes, claro, é muito forte, né? Vamos ter o brahmanismo, o hinduísmo e o budismo. O budismo é o mais predominante, a mais predominante religião, não só na Índia, mas também em todo o mundo. Existem muitos seguidores, muitos adeptos do
budismo, que vem de um rapaz, né, que eles acreditam que eles não acreditam que Buda foi um ser divino, mas sim um ser iluminado, onde ele tinha boas ações, onde todos os seus exemplos devem ser seguidos em meio à sociedade. E aí eles vão ter todo um ritual para conseguir alcançar o que Buda fazia, né? Eles vão olhar muito a questão das obras, né? Enfim, o budismo, ele é essa religião. E aí vamos falar agora um pouco da China. A China é uma das civilizações mais antigas da época, uma das civilizações onde podemos dizer que ela é a parte de todas as civilizações. E aí podemos ter uma noção dessa antiguidade. A China, ela fundou-se, ela se iniciou praticamente, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, né? Foi onde eles começaram a formar suas civilizações. Foi 6.000 antes de Cristo. E como todas as outras civilizações, eles sobreviviam da agricultura, sobreviviam da criação de animais. E aí, com o passar dos anos, eles foram crescendo e logo se formaram seus impérios e dinastias. A China se tornou um dos países mais poderosos da época do mundo, né, com suas dinastias. E aí eles tinham um poder centralizado na figura do imperador, onde o imperador vai ser a principal figura da China. E aí o que acontece? Eles vão ter também uma escrita própria, eles vão ter o seu próprio governo, eles vão ter sua própria escrita, tá bom? E eles vão avançar bastante em relação a isso daí. E aí, a China tinha muitas dinastias, cada uma tinha a sua peculiaridade. E aí vamos conhecer algumas delas, né? A gente vai ver a dinastia Shang. A dinastia Shang, ela foi responsável por ter sua escrita própria, onde cada símbolo simbolizava um elemento da natureza. Vamos ter a dinastia Hu, que eles desenvolveram bastante a agricultura, né? Eles tiveram grande desenvolvimento na agricultura. A dinastia Hu, eles começaram a criar novas técnicas, novas tecnologias, para que os seus meios de produção pudessem crescer. E aí eles exportavam muito, eles eram muito fortes nessa parte da agricultura, eles cresceram bastante através disso. E aí vamos ter a dinastia Qin, como vocês conhecem, né? A dinastia Qin foi responsável pela criação de uma das oitavas, na verdade duas das oitavas maravilhas do mundo. Primeiro vamos ter o exército de terracota, que é um exército de milhares e milhares de soldados em tamanhos naturais, feitos de argila, né? E aí vocês podem pesquisar depois, exército de terracota, pesquisem aí, vocês vão ver que fantástico é essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Vocês podem ver aí também. E também eles foram responsáveis pela construção da muralha da China. A muralha da China, que é uma das que tem aproximadamente 8 quilômetros de distância, né? 8.000 quilômetros de distância. E aí vocês vão ver que eles são muito importantes até hoje, esse traço deles, tá? E para fechar, a dinastia Han, que eles foram responsáveis pelas rotas comerciais. As rotas comerciais, vamos entender mais à frente, eles foram responsáveis pela uma das maiores economias da época, né? As rotas comerciais, chamadas rotas da seda, só eles tinham esse tecido, só eles eram detentores dessa riqueza. Ou seja, todos os nobres da Europa, em todos os lugares do mundo, eles eram loucos por essa seda que tinham só na China. Lembrando que era muito caro, mas eles compravam e só existia na China. Eles saíam da Europa para comprar na China. Ou seja, a dinastia Han, ela cresceu através da rota da seda. Eles só eles eram detentores desse produto, beleza? Então é isso aí, galerinha. Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter dado essa aula para vocês. Dê uma estudada em casa, leiam novamente, pesquise. Vai ser muito importante para vocês, beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima.